mas eu tenho um descolorante que clareia 9 tons. Gente, eu já clareei 7 tons com um descolorante que promete clarear 4. Com o quê? Com a CCAC. Ele fala, ó, clareia até 4 tons só, eu consegui clarear 7, 3 tons a mais. Né? Isso é uma possibilidade até de você fazer trabalho de luzes em cabelos naturais sem necessidade de descolorante. Com a CCAC você consegue fazer, por exemplo, luzes com um super clareador, com tinta que sai, com coloração ali, com um 10 cinza ali. Morena iluminada. Você usa a CCAC, você não precisa matizar depois. Você usa o MC com a CCAC, você não precisa. Olá, aqui Felipe Restini, Grandmaster em Cor, Corte e Saúde Capilar. Eu sou também membro da Intercoiffure Mundial, uma organização que congrega os melhores cabeleireiros do mundo. E hoje aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como clarear qualquer cabelo até o 10, mesmo em cabelos com progressiva, e mesmo se esse cabelo for muito escuro. E antes de eu começar, eu queria contar como é que eu cheguei nesse ensinamento, nessa técnica que eu vou mostrar, que eu vou falar um pouquinho hoje aqui com você, como que eu cheguei nela, né? Como que eu consegui fazer com que qualquer cabelo pudesse chegar no 10. E a verdade é a seguinte, quando eu comecei eu não era um cabeleireiro, eu não fui um cabeleireiro muito bom em loiros desde o começo não, tá? Eu sofri bastante. E com muito estudo, com muita dedicação, e vários anos tentando, dando um ponto de faca, eu consegui chegar num ponto em que eu conseguia clarear. E o mais engraçado foi que eu descobri o poder dessa técnica que eu vou passar para vocês, que eu chamo de CCAC, que quer dizer clareamento consistente com aplicação consciente. É uma técnica de aplicação. Eu já fazia isso há algum tempo e comecei, né, eu contratei 2 assistentes exclusivos para mim, porque eu estava com essa necessidade, precisava deles. E aí eu que fui treinando esses assistentes. E o engraçado é que eu estava fazendo uma cliente e estava bem cheia a minha agenda nesse dia, eu precisava dar uma acelerada, né? E como esses 2 assistentes já tinham uma certa experiência, eu já tinha passado todo o treinamento básico para eles, eu peguei um dos assistentes e falei, olha, você vai fazer, né? Mostrei toda a divisão para ele, porque eu trabalho com divisão em proporção áurea, mostrei toda a divisão para ele, ó, você vai fazer assim, vai fazer assado. Eu fiz algumas mechas atrás e falei para ele complementar atrás enquanto eu iria para a parte da frente do cabelo, fazer as luzes, né? E assim foi. Aí, quando chegou na hora de ir pro lavatório, o que aconteceu? A gente foi abrindo ali as mechas, né? A gente percebeu claramente quais eram as mechas que ele fez e as mechas que eu fiz, porque as mechas que eu fiz estavam num 10 perolado e as mechas que ele tinha feito estavam num 7 dourado, um 7 acobreado, mais ou menos. Então, a diferença foi de 3 tons entre o que eu consegui clarear e o que ele conseguiu clarear, eu com a minha técnica. Por quê? Porque eu tinha esquecido de passar para ele esse detalhe, essa técnica exata. E foi aí, né, interessante isso, porque isso me fez descobrir o quanto poderosa é. Então hoje eu posso falar, depois disso e depois de vários testes que eu já fiz, eu posso dizer que a técnica CCAC pode fazer você clarear até 3 tons a mais do que você consegue sem ela. Né? Olha que interessante, o que você consegue clarear hoje, você consegue clarear com a CCAC até 3 tons a mais do que isso. E com a CCAC você consegue chegar no 10. Tá? Você consegue chegar no 10 mesmo em cabelos com progressivo. Tá? A questão do cabelo com progressiva tem toda uma problemática também dos derivados de petróleo, que eu já falei em outros vídeos, mas mesmo assim com a CCAC você consegue um clareamento muito, muito, muito maior. Tá? Então vamos lá, vamos ver o que é esse negócio de CCAC, clareamento consistente com aplicação consciente. Vem comigo. Olha só. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa compreender é isso daí. Ó. Química do clareamento, né? A teoria do clareamento. A teoria do clareamento, né, muita gente não gosta de teoria. Mas a verdade é que a teoria, eu faço teoria de um jeito que não é aquela coisa chata. É você entender o que se passa no cabelo. E a partir daí, quando você entende o que se passa no cabelo, o que acontece? Você consegue entender e você nunca mais esquece o jeito de fazer
as técnicas. E mais importante do que isso, você consegue criar a sua própria técnica baseada nesse conhecimento, né? Então, olha só, vamos falar de química do clareamento e física do clareamento. Antes que você fale, meu Deus, eu fugi das aulas de química e das aulas de física na escola, como é que eu vou ficar tranquilo que isso aqui é bem focadinho em cabelo e vai ser super fácil de você compreender. E mais do que isso, vai transformar o jeito que você enxerga os cabelos daqui para frente. Vamos lá. Química do clareamento. O que você precisa saber, o que nós cabeleireiros precisamos saber sobre isso, tá? Você precisa entender que para você ter um clareamento consistente, tá? O que você precisa entender é que para você ter um clareamento consistente, o que você precisa é ter oxidação máxima no menor tempo possível. Tá? Então o que é isso? É você conseguir clarear o máximo possível no menor tempo possível. Por quê? Porque assim você, primeiro, consegue clarear mais, né? Porque aí você, dentro do tempo máximo que o cabelo aguenta ficar em contato com o descolorante, você consegue chegar no tom que você quer. E ao mesmo tempo, você consegue poupar, né? Muitas vezes você vai chegar no tom que você quer antes do tempo máximo. E com isso você consegue poupar a saúde capilar. Você consegue entregar um loiro mais saudável. Não é só isso que faz você conseguir entregar um loiro mais saudável, mas isso é de grande ajuda mesmo, tá? Então vamos lá. O que você precisa entender é que para o clareamento acontecer, você precisa dessas 4 coisinhas aqui que eu vou te falar. A primeira coisa, primeiro, o clareamento do cabelo é uma reação química do descolorante com oxidante no cabelo, tá? Isso é o que faz o cabelo clarear. Então o oxidante vai lá junto com o descolorante e degrada, destrói, retira o pigmento natural do cabelo, certo? Para isso acontecer, para essa reação química acontecer, para qualquer reação química acontecer, o que nós precisamos é de, primeira coisa, contato. Sem ter contato, tá, do descolorante com o cabelo, não tem como ter reação, tá? Uma das coisas que faz com que exista uma dificuldade de ter contato é isso aqui, ó. Olha só. Aqui, ó, você tem... Deixa eu ver só aqui. Aí. Aqui você tem o cabelo, tá? Então você tem o cabelinho aqui, as cutículas. Beleza. O que acontece? O descolorante é o azul, tá? Você tem, muitas vezes, principalmente em cabelos com progressiva, mas também vários produtos, tá? Vários produtos para cabelo possuem derivados de petróleo. E aí o derivado de petróleo, como ele é petróleo, não sei se você já teve contato com o petróleo, mas o derivado de petróleo, ele gruda, ele impermeabiliza o fio, tá? Existe um procedimento para tirar isso, chamado detox quelante, que você faz a quelação e retira isso daqui. Mas, o que acontece? Quando tem isso daqui, ó, quando não tem, o descolorante vem aqui e reage diretamente no cabelo, clareia esse cabelo. Quando tem essa camada, ó, o descolorante vem e para nela. O descolorante ele tem um poder muito grande, tá? Então ele consegue eliminar isso daqui. Ele consegue eliminar, entrar no cabelo e fazer a descoloração. Só que é o seguinte, muito do poder de clareamento do descolorante, ele perde para eliminar essa camada principal, tá? Então isso é uma coisa que tira o contato, né? Então precisa ter o contato direto com o fio em toda a extensão do fio. Porque se você tem, por exemplo, ó, o nosso cabelo, tá? Ele não é dessa forma aqui, ó. Tá? Ele não parece um palito de sorvete, né? Ó, ele não é uma fita, né? Se fosse uma fita, você colocaria descolorante embaixo e em cima, mas não é. Ele é um cilindro. E olha só, como o cabelo é um cilindro, o que acontece? O descolorante ele precisa estar em contato embaixo, em cima, dos lados e entre esses pontos. Em todos os pontos do cabelo precisa ter descolorante encostado, senão você não consegue o clareamento, certo? Então, olha só, contato é a primeira coisa que você precisa ter
para conseguir clarear. A segunda coisa é a temperatura. Olha que interessante, toda reação química ela é acelerada, né? Pelo menos a reação química que acontece no cabelo, ela é acelerada pelo calor e desacelerada pelo frio. Então, por exemplo, se você trabalha embaixo de um ar-condicionado, por exemplo, a minha bancada, né, a minha cadeira, ela fica bem embaixo de um dos ar-condicionados aqui do salão, né? Inclusive, eu vivo fazendo alguns trabalhos fora da minha cadeira para poder fugir da temperatura muito baixa. E sempre que dá, o que eu faço? Eu desligo o ar-condicionado. Por quê? Quando está muito frio no salão, abaixo de 25, 26 graus, você já começa a ter lentidão no poder de clareamento, tá? Porque o frio ele desacelera a reação química. E o calor acelera. Então, é sempre bom a temperatura ambiente estar acima de 25 graus Celsius. Outras coisas que você pode fazer para acelerar essa reação é você usar um desses aquecedores, né? Climazon, tem aqueles secadores de pé e outras coisas, tá? Que você pode usar para você aumentar a temperatura ali. A temperatura corporal é por isso que muitas vezes a raiz pode manchar, né? Porque ela acaba vazando no papel e ali próximo da raiz você tem mais calor por causa do calor que o nosso organismo emite, né? O nosso couro cabeludo emite, e ali vai tender a ter uma maior reação. E por isso também que a ponta ela é um pouquinho mais difícil de clarear, demora um pouquinho mais em muitos casos, tá? E quando a ponta reage muito mais rápido do que a raiz, é sinal de que tem algum problema ali, ou o grau de erosão desse cabelo está muito alto, né? Ou seja, ou o cabelo está muito danificado, ou existe ali a presença de resíduos MHD, que são os metais halogênios derivados do petróleo, tá? Que você precisa retirar isso. Inclusive, eu vou chamar o Dr. Ha, que é um cientista, que vai explicar para você melhor sobre essa questão dos resíduos metálicos halogênios derivados de petróleo e como tirar isso. Dr. Ha, por favor. Os resíduos metálicos e halogênios são grandes inimigos do colorista. São substâncias que vêm através da água do chuveiro, quando lavamos o cabelo. Essas substâncias se prendem, aderem no fio de cabelo e não saem tão fácil. E quando estão no cabelo, começam a destruir a fibra do cabelo e reagem violentamente com as químicas que usamos no cabelo, com a descoloração, a coloração, o alisamento, a progressiva. E esses resíduos acabam destruindo o cabelo, principalmente quando colocamos a química, qualquer química no cabelo. Este é o grande vilão, o grande inimigo do colorista e do cabeleireiro como um todo. E o que precisamos fazer é fazer o detox quelante. Detox quelante é a única saída para enfrentar esse inimigo terrível do colorista. Faça o detox quelante sempre que for fazer uma química no cabelo. E assim, talvez vençamos o nosso inimigo. Muito obrigado, Dr. Ha. Então, vamos continuando aqui. Então, a temperatura, e você precisa ver se tem os resíduos metálicos halogênios ou derivados de petróleo, e vai precisar tirar com o detox quelante. Eu falo sobre isso em outros vídeos meus, você pode dar uma olhada no meu canal. Então, vamos lá. Contato, temperatura. Precisa ter contato, a temperatura precisa ser alta. Uma das coisas, tá, que eu quero falar é sobre touca ou papel. Eu sei que muita gente acaba usando a touca porque ela é mais fácil, porque ela dá menos trabalho, muitas vezes acaba sendo um caminho, um atalho para conseguir fazer um trabalho de luz. Só que eu tenho que te dizer o seguinte. Primeiro, na touca você não consegue usar a CCAC, pelo menos não na sua plenitude. E você vai ter muita perda de poder de clareamento. Por quê? Porque o papel é uma das coisas que consegue manter a temperatura mais alta, né? Quando você fecha no papel alumínio ali, você consegue manter a temperatura mais. E também consegue manter o cabelo úmido, né? O descolorante úmido. Porque o que acontece? Quando seca, se secar o descolorante, o que acontece é que a reação também
para, porque se secou é porque não está tendo oxidação do oxidante, então você precisa manter sempre úmido, e o papel ajuda a manter isso úmido, tá? Além disso, o papel ele te dá uma liberdade gigantesca para você usar divisões, né? Como eu uso muito a proporção áurea nos loiros, que é a proporção áurea, ela é uma medida encontrada na natureza, que a gente usa a própria cabeça da pessoa para encontrar, que, olha só que interessante, descobriu-se que o cérebro humano interpreta todas as coisas que estão em proporção áurea como coisas belas. Por exemplo, o desabrochar de uma flor, o bater de asas de borboletas libélulas, e todo o movimento das galáxias, o próprio corpo humano e o rosto humano respeitam essa proporção áurea. Quando você faz a divisão em proporção áurea, fica sempre bonito. Sempre. Mesmo que você não chegue na cor ideal que você queria, o seu trabalho vai ser admirado como belo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, papel funciona muito melhor. Tá? Papel, se você usa ainda a touca, tem medo do papel, de manchar, etc., continua acompanhando os vídeos. Tem vídeo meu falando sobre isso, que inclusive eu mostro a técnica para você não deixar as mechas no papel mancharem raiz, não deixar o papel escorregar, né, fazer com que ele fique fixo ali, tá? Então vamos lá. Próxima, então, 4 coisas, né? Contato, temperatura. Próxima coisa, oxidação. Precisa ter oxidação, ou seja, o oxidante precisa estar trabalhando o tempo todo. Se o oxidante parar de trabalhar, para a reação. Precisa de oxidação para isso acontecer, certo? A oxidação é uma reação química que acontece normalmente, tá? Por exemplo, quando você pega uma pessoa que mora em cidade litorânea, que toma muito sol, que fica muito na praia, o que acontece? Esse cabelo tende a dar uma clareada, tende a ter um leve clareamento natural. O que é isso? É a oxidação. A pessoa entra no mar, sai do mar, entra no... né? Água com oxigênio acelera um pouquinho a oxidação natural. E quando essa oxidação natural é levemente acelerada, o que acontece é que o cabelo fica mais claro, fica com aquelas manchas mais claras e tal, né? E o que a gente faz quando nós estamos fazendo luzes? A gente está fazendo uma oxidação super veloz para conseguir clarear esse cabelo enquanto a cliente está no salão e sem deixar tempo demais a ponto do cabelo se danificar. Tá? Então a oxidação ela acontece sempre. O que a gente faz no salão com o descolorante e o oxidante, né? Se você não sabe, o oxidante ele basicamente é água oxigenada, ou seja, é água com mais oxigênio. O que acontece? A água oxigenada ela é uma bomba de oxigênio. Então a oxidação precisa de oxigênio para acontecer. Quando a gente joga um monte de oxigênio ali, a gente consegue fazer um processo bem acelerado de oxidação, e é por isso que a gente consegue o clareamento. E tempo, né? Então a gente precisa oxidar o máximo possível, mas existe um tempo necessário para isso acontecer e um tempo máximo que a gente precisa respeitar para não danificar esse cabelo, tá? Então química do clareamento basicamente é isso: contato, temperatura, oxidação e tempo. E aí eu queria falar com você sobre o efeito soufflé, tá? O efeito soufflé acontece quando tem um excesso de oxidação, pode causar esse efeito super maléfico, tá? O que acontece? Às vezes você tem superoxidação, ou por causa de resíduo metálico halogênio, que vocês já ouviram o Dr. Ha falando aqui sobre isso, ou de repente, por exemplo, quando você usa um oxidante muito poderoso, por exemplo, 40 volumes, né? O oxidante de 40 volumes ele tende a causar esse efeito soufflé com muito mais frequência do que o oxidante de 30, de 20, etc. Tá? Então, o efeito soufflé. O que é esse efeito soufflé? Você já deve ter visto, né? Já deve ter visto esse exato chocolate soufflé, certo? Então, olha só, o que acontece? Você tem lá o cabelo, tá? Deixa eu ver aqui. Você tem lá a superfície do cabelo, né? O cabelo está aqui. E aí você coloca o descolorante, certo? Tá lá, bonitinho, em contato com o fio como um todo, certo? Beleza. O que acontece? Quando acontece uma reação de oxidação muito veloz, o oxigênio é liberado e ele causa o efeito soufflé, que é isso aqui, né? Olha só o chocolatinho ali. Ele fica aerado. Ele fica aerado.
Então esse aeramento aqui, o que acontece? Ele forma bolhas de oxigênio ali, e como ele forma bolhas de oxigênio ali, o que acontece aqui, olha só, ele forma bolhas, então ele faz isso aqui, ó. O que acontece? Aqui, ó, ele perde o contato com o fio. E aí o que acontece é que o cabelo fica manchado, né? Ele fica com manchas na sua extensão, pode ficar manchado, ou ele pode simplesmente parar de clarear. Então olha só que interessante, o oxidante de 40 volumes pode fazer com que você não consiga clarear tanto quanto com o de 30 volumes, por causa do efeito soufflé. Interessante isso, né? Então, você precisa estar sempre atento, atenta a esse tipo de questão, né? A CCAC, pelo jeito, né, pelas pinceladas, o jeito de pincelar mesmo ali no cabelo, levando em consideração tanto a questão, né, do contato porque o cabelo é cilíndrico, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Levando em consideração tanto o fato do cabelo ser cilíndrico, quanto o fato do efeito soufflé, a CCAC é uma sequência de pinceladas em que você faz a aplicação consciente do descolorante no cabelo e você consegue eliminar. Você consegue primeiro cobrir toda a área do cabelo, mantendo contato com todos os fios e cada fio mantendo contato com o fio inteiro, da raiz às pontas, e você consegue prevenir, evitar o efeito soufflé. Certo? Então, falar do efeito soufflé, a gente termina a química do clareamento. Agora, nós vamos passar para a física do clareamento. Olha só. Né? E a física, eu já falei um pouquinho, que é a questão do cabelo ser cilíndrico, né? Então o contato, você precisa manter o contato do descolorante em toda a extensão do fio. O que você precisa entender também? Que mechas, tá? As mechas que você separa, elas são fios sobrepostos. Como assim, Felipe? Assim, ó. Você tem aqui, ó, um monte de fios, tá? Você pega uma mecha de cabelos, você tem um fio atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Só que é só isso? Não. Você tem um monte de fio em cima, então você tem ali várias camadas, dezenas de camadas de fios numa mesma mecha, né? Se você pega uma mecha mais ou menos da largura de 1 milímetro, você já tem dezenas de camadas de fios. E aí o que acontece? Se você passa o descolorante, olha lá, vou fazer o descolorante vermelho agora. Se você passa o descolorante só embaixo e só em cima, olha o tanto de camadas de fios que você vai acabar deixando para trás, sem contato com o descolorante. Então você precisa entender que cada mecha, por mais fina que ela seja, nunca é uma camada única de fios. Para você ter uma camada única de fios, isso é muito, muito difícil. Primeiro porque é muito pequeno, né? O cabelo ele é uma estrutura muito pequena. Então você não consegue fazer essa divisão de uma fileira de fios. E mesmo que conseguisse, imagina o tempo que você ia demorar para conseguir fazer tudo isso. Né? Agora, eu até coloquei aí, é como um sanduíche de fios de cabelo. Se passamos o descolorante em cima e embaixo, o meio fica sem. Tá? Então você precisa de uma técnica que você consiga chegar, tá? Que você consiga chegar nesses cabelos aqui, nessas fileiras de fios no meio da mecha. Tá? E é isso que a técnica CCAC faz. Certo? Mechas finas, né? Aí algumas pessoas vão falar, nossa, Felipe, então eu tenho que fazer mechas super finas e tal. Então, é aquilo que eu falei. Mechas super finas vai fazer com que você demore muito tempo. E lembra, tem um tempo máximo de ação que o descolorante fica no cabelo. Né? Deixa eu até ver. Então, tem um tempo máximo que você consegue deixar
o descolorante em contato com o cabelo para que ele não destrua a fibra capilar como um todo, né? Quanto que é esse tempo, Felipe? Olha, varia um pouco, mas eu, por exemplo, trabalho com um tempo máximo de contato de 1h30 a 1h45. Se o cabelo tiver muito, aí eu vou reavaliando, né? Tem alguns cabelos que aguentam até 2 horas, só que é o seguinte, depois de 1h30, acontece um fenômeno que é esse aqui, ó. A linha azul é o poder de clareamento do descolorante, tá? Então ele começa a agir, né? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ele faz isso aqui, ó. Clareia, tem um pico de clareamento e depois ele vai parando, vai diminuindo a velocidade de clareamento e até ele parar de clarear. Só que sabe como que funciona a destruição? O gráfico de destruição, enquanto ele está clareando, ó, tá beleza. Só que a destruição ele começa aqui, menor, e vai aumentando e faz isso aqui, ó. Então o que acontece? Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto ali, onde se cruzam esses dois gráficos, o que é que você precisa fazer? Esse aqui vai ser o seu tempo máximo. E aqui, ó, isso geralmente acontece em torno dos 90 aos 100 minutos. Que é o ponto em que a velocidade de clareamento já diminuiu bastante, tá? E a destruição está entrando ali, né, no pico, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso. Ah, Felipe, mas e se precisar de mais tempo? Se precisar de mais tempo, você precisa reavaliar esse cabelo, ver se ele tem condições de ficar mais tempo. E o meu conselho é que você retire isso que está lá, né, esse descolorante que está lá, faça uma nova fórmula, uma nova mistura e coloque ele de novo. Por quê? Porque você vai começar tudo de novo. Tá? Por quê? Por que isso acontece? Porque o oxidante vai liberando oxigênio, vai oxidando, uma hora isso tende a acabar. E aí terminou a reação química. Só que a destruição, ela acontece por causa de um outro componente, que é a amônia. Ou, enfim, se for um descolorante sem amônia, ele tem um substituto da amônia ali, que também vai destruir. Pode destruir menos do que a amônia, mas vai degradar o fio sim. E isso daí não depende tanto do oxidante para continuar a destruição do cabelo. Tá? Tanto que se você colocar descolorante com água no cabelo, com água mineral, ele vai destruir. Ele vai ter um poder de destruição ali. Né? Então, é isso que você precisa entender sobre a física do clareamento. E a questão da temperatura corporal, né? Quanto mais próximo da raiz, temos mais clareamento. Uma outra coisa que você precisa pensar na frente, né, tem pontos da cabeça, principalmente na frente, em que os cabelos são mais finos. E quando o cabelo é mais fino, é mais fácil ter contato. E ao mesmo tempo que é mais fácil ter contato, o cabelo, né, uma coisa é você ter um cabelo, ó, um cabelo super grosso e um cabelo fino. Né? Sabendo que o descolorante ele vai agir no córtex, né? Olha só, para clarear, né? Aqui é o miolo aqui, vamos pôr aqui a medula. Para clarear um cabelo grosso, ó, olha só o tanto que esse descolorante precisa entrar e clarear como um todo. E olha o tantinho que ele precisa entrar e clarear um cabelo fino. Por isso que cabelo fino, ele clareia muito, muito, muito mais rápido, né? E clareia muito mais também. Então, a espessura do fio também tem uma diferença grande para você conseguir clarear. Se você usar a CCAC, não importa a espessura do fio, você vai conseguir aumentar a velocidade disso. Fios mais finos vão continuar clareando mais rápido? Vão. Só que mesmo o fio mais grosso, você vai conseguir chegar na altura de 10. Tá? Então, fio de cabelo é cilíndrico, mechas são fios sobrepostos, então é aquilo que eu mostrei para você, do sanduíche de fios ali, né? Várias camadas de fios em que você precisa adentrar e chegar no meio, chegar em cada um dos fios e em cada ponto da extensão dos fios. Mechas finas não é uma solução, tá? Inclusive eu uso mechas, mesmo quando eu faço alinhavado, né, que é o famoso costurado, eu faço mechas ali, ó, com uma profundidade
de meio a 1 centímetro, né? Uma profundidade interessante. E com a CCAC eu consigo clarear até o 10, muito mais rápido do que muita gente consegue clarear até o 10, mechas fininhas, tá? Então, olha só, queria te mostrar uma prova, né? Esse daqui foi o resultado, deixa eu até, resultado da Carla, que é aluna minha do método Lisos, e no método Lisos eu também ensino a técnica CCAC, no Master Blonde também, que é o meu curso de loiros, né? Que foi da onde surgiu aí essa CCAC, onde a gente se aprofunda ainda mais nesse tipo de técnica. Mas eu vou falar para você, tá, como faz a CCAC aqui nesse vídeo. É que para você ter o ajuste fino, para você conseguir mesmo, precisa de muito mais informação e principalmente de bastante treinamento, aula prática, para você compreender, né? É fácil de fazer, mas você precisa entender primeiro. E olha só o resultado, tá? Cabelo com, olha lá o que ela escreveu. Eu usei a técnica CCAC nesse cabelo com pincel de maquiagem na raiz, que também é uma outra técnica que eu ensino. Como dá para ver, a satisfação minha e cliente foi 100%. Olha só o clareamento que ela conseguiu no cabelo com progressiva. Certo? Então, como fazer então essa CCAC? O que você precisa fazer, ó, e aqui eu quero te mostrar aqui, nesta parte aqui, ó, vou até desenhar um pouco maior para você conseguir visualizar, ó. Você tem aqui as várias camadas, tá, da mecha. Uma das coisas que você precisa entender é que você precisa adentrar essas camadas. E a técnica CCAC, basicamente, é você fazer isso. Você vai separando, você vai conseguindo penetrar a fundo nessa mecha, né? Então você consegue aí ter um contato com todos os fios, tá? Então é isso que você precisa levar em consideração. Você precisa pincelar a ponto de conseguir envolver cada um dos fios, cada um desses fios que estão na sua mecha, tá? Além disso, moderando pressão do pincel, tá? Então, dependendo da pressão que você põe, se é muita ou pouca, você também consegue fazer essa penetração. E até você consegue fazer degradês. Então, ó, você precisa pressão, você precisa pensar na pressão do pincel, você precisa pressão do pincel, você precisa levar em consideração a quantidade de produto aplicado, você precisa levar em consideração a direção das pinceladas. É incrível porque, sabe o que acontece? Eu não entendo como as pessoas, como a maioria dos cabeleireiros conseguem fazer loiros sem ter esse tipo de ensinamento, porque eu sei que isso não é ensinado em praticamente lugar nenhum, tá? Eu já fiz curso, cara, quase que na Europa inteira, tá? Já fiz curso na América do Sul, na América Central, aqui no Brasil, já fiz curso online também. Galera, eu não sei como as pessoas conseguem clarear sem ter esse tipo de conhecimento, sem ter uma técnica de aplicação do descolorante. A galera só fala, divide assim, divide assado, divide acolá, divide desse jeito. E a galera fica que nem papagaio, né? A maioria fica que nem papagaio, só imitando o que o outro está mandando fazer, não sabendo por que fazer daquele jeito, não sabendo criar sua própria técnica de divisão. Depois que eu descobri proporção áurea, por exemplo, eu consigo clarear o cabelo até o 10, né? Eu consigo clarear até o 10, consigo fazer cabelo sem matizar, né? Isso eu ensino no Master Blonde, mas basicamente eu criei uma tecnologia chamada UMC, em que você consegue pigmentar o cabelo enquanto ele clareia. Então você tem a CCAC, a UMC. Então, como que o cabeleireiro consegue sobreviver sem pelo menos saber o tipo de pincelada, o jeito de aplicar o descolorante no cabelo? Eu não sei, eu acho que somos muito guerreiros mesmo, né? E quando eu cheguei nesse ponto de descobrir isso daqui, os resultados começaram a ser absurdos. Depois que eu comecei a ensinar, isso ficou ainda mais claro para mim, porque todos os alunos que aprenderam e aplicaram esse método, essa técnica CCAC, tiveram um resultado absurdo, como você pode ver aí, uma das fotos, como
como essa foto tem um monte, né? Então, presta atenção no método, né? Mais uma vez, o método ele é sempre mais importante. Mas eu tenho um descolorante que clareia 9 tons. Gente, eu já clareei 7 tons com um descolorante que promete clarear 4. Com o quê? Com a CCAC. Ele fala, clareia até 4 tons só. Eu consegui clarear 7. 3 tons a mais. Né? Isso é uma possibilidade até de você fazer trabalho de luzes em cabelos naturais sem necessidade de descolorante. Com a CCAC você consegue fazer, por exemplo, luzes com um super clareador. Com tinta que sabe. Com coloração ali. Um 10 cinza ali. Né? Morena iluminada. Você usa CCAC, você não precisa matizar depois. Você usa o MC com a CCAC, você não precisa matizar depois. Então, eu acredito que isso seja um grande divisor de águas, como foi na carreira de muitos dos meus alunos do Master Blonde e também do Método Lisos. Eu acredito que possa ser um divisor de águas para você. Então começa a partir de agora a pensar melhor em como pincelar esse cabelo. Tá? Se você usa touca ainda, começa a tentar usar mais o papel para te dar mais liberdade artística, mais liberdade de criação. Tá? E pensa nessas pinceladas, como pincelar o cabelo. Né? Testa um pincel, 2 tipos de pincéis, 3 tipos, 10 tipos. Você precisa realmente chegar nesse ponto. No Master Blonde a gente faz tudo isso juntos, eu vou mostrando o caminho, já mostro toda a minha experiência, né? Mas você precisa fazer isso dentro de um curso ou fora de um curso. Questione os seus professores, questione os seus mentores, questione a mim, né? E eu estou aqui para isso. Então eu quero pedir para você deixar o seu comentário, tá? Para você curtir, para você, se você estiver me assistindo pelo YouTube, ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas, de novos conteúdos, tá? E se você estiver no Facebook, curta a minha página, que você também recebe notificações, ativa as notificações lá. E é isso, não esqueça de deixar o seu comentário com a sua dúvida, com o que você achou, se isso te ajudou ou não. E vamos que vamos, galera. É isso, vou ficando por aqui, mais esta sala de aula. Um grande abraço e sucesso sempre. Até a próxima!